7 de julho. Café com Deus Pai. Livre-se das bagagens. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Em algum momento da jornada, todos enfrentamos feridas. Talvez na infância, adolescência ou na vida adulta. Não importa quando nem quem causou essas dores. Quero compartilhar algo importante que pode ser transformador para você. O perdão é uma decisão. Devemos perdoar porque o erro não foi nosso e não faz sentido perpetuar o mal cometido por outros. Ao não perdoar, cometemos dois erros graves. Primeiro, carregamos o peso da mágoa e do ressentimento onde quer que estejamos, o que acaba prejudicando nossas emoções e gerando diversos danos. Segundo, tornamo-nos prisioneiros desses sentimentos nocivos. É vital compreendermos que a falta de perdão é um pecado que nos distancia de Deus. Quantas pessoas levam consigo bagagens pesadas, vivendo sobrecarregadas e magoadas por não liberarem perdão, o que afeta seus relacionamentos e, consequentemente, toda a sua vida. Em contrapartida, a solução para esse problema está mais perto do que se imagina. O perdão está acessível a nós, estando muitas vezes à distância de um telefonema. A vida é um grande presente de Deus. Por isso não podemos desperdiçá-la com pendências emocionais não resolvidas. Em Jesus, você tem a força e o entendimento necessários para prosseguir, por meio de uma vida leve, sem mágoas ou pesadas bagagens que o impedem de avançar. Por mais difícil que possa parecer, é necessário enfrentar essa situação, liberar perdão e prosseguir, porque o perdão é a chave para uma vida plena no centro da vontade de Deus. A frase de hoje é: perdoar é dar a oportunidade de recomeçar. Perdoar é dar a oportunidade de recomeçar. Hoje é o dia 188 do ano dos 365 dias. A leitura bíblica de hoje é Efésios, capítulo 4. E a palavra-chave de hoje é perdão. Nesse tema de perdão, que fala aqui sobre livre-se das bagagens, o que nós podemos dizer é que é muito difícil para grande parte das pessoas perdoar. Eu não vou dizer todo mundo, porque eu conheço algumas pessoas que simplesmente perdoam de maneira muito simples e rápida. E essas poucas pessoas que eu conheço, que perdoam de forma simples e rápida, são pessoas que sempre estão prosperando. Elas sempre estão em paz e elas nunca estão falando que João, Maria,
José, Mário ou Maria fizeram isso ou aquilo para elas. Elas estão sempre falando que Deus ama todas as pessoas e que, portanto, as pessoas devem ser perdoadas, porque se Jesus as perdoou, então não há motivos para que elas carreguem cargas em razão dos erros que outras pessoas cometem, porque todas as pessoas são pecadoras. Então todas as pessoas podem errar. Podem errar comigo, podem errar com você, e quando elas erram, elas podem estar errando porque ainda não tiveram um encontro com Jesus. Quando uma pessoa tem um real encontro com Jesus, ela muda as suas atitudes, ela muda as suas palavras. Hoje estamos no dia 7 de julho e, quando começamos o dia 1º desse mês, lemos que a proposta durante todo esse mês de julho é que nós alcancemos a transformação da nossa vida. A primeira mensagem que lemos no dia 1º de julho, você pode recuperar essa mensagem aqui no canal, porque nós estamos lendo diariamente o Café com Deus Pai. Você verá que na mensagem do 1º de julho, nós vimos que a proposta do mês de julho inteiro é a transformação do nosso caráter, que os frutos do Espírito, segundo o livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23, é que nós venhamos a produzir a bondade, o amor, a paciência, a mansidão, a benignidade, o domínio próprio, e que todas essas qualidades são produzidas por aqueles que estão em Jesus. Então, quando alguém peca, alguém erra em relação a você, essa pessoa que peca, essa pessoa que erra, ela está longe e precisa de Jesus. Eu e você, que estamos em Jesus, precisamos ser a pessoa de Jesus para ele, para ela. O que significa cristão? Cristão significa um pequeno Cristo, uma pequena parte de Cristo. Talvez a pessoa que está fazendo mal a você vai ver Cristo somente por meio de você. Você já parou para pensar que a responsabilidade que temos como cristãos e como filhos de Deus? Nós representamos Cristo na terra. Cristo perdoou a todos os pecadores. Ele perdoou a Pedro, que era o melhor amigo dele. Quando você lê os evangelhos, Jesus andava com 12 discípulos, mas dos 12, 3 eram mais chegados. E desses 3, nós tínhamos Pedro, Tiago e João. Esses 3, quando lemos os evangelhos, estavam em todas com Jesus. Quando Jesus estava perto de morrer, eram eles 3 que estavam com ele. Quando Jesus recebeu a grande luz e ele se transfigurou, ou seja, ele foi manifestado como Filho de Deus, quando ele estava no monte, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Depois de 3 anos andando com Jesus, sendo íntimo de Jesus, e se você ler os evangelhos, você também verá que Pedro foi um dos primeiros discípulos que foi chamado.
Os evangelhos falam que Jesus estava andando pelo Mar da Galileia, próximo do Mar da Galileia, e ele encontrou André. E ele disse para André que chamasse Pedro. E Pedro veio. Então, o primeiro discípulo que Jesus chamou foi André, que foi irmão de Pedro, e logo veio Pedro. Mas André não tem tanto destaque nas leituras dos evangelhos. Ele apenas foi o primeiro que encontrou a Jesus e que foi chamar o seu irmão Pedro. Mas Pedro se tornou muito amigo de Jesus. Mesmo tendo caminhado com toda essa amizade, quando Jesus foi entregue, quando ele foi traído, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou, ele disse para as mulheres: chamai os discípulos e também chamai a Pedro. No Evangelho de João, nós vemos Jesus tendo uma conversa com Pedro. Vamos ler João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 19, para ver o que Jesus fez com relação a Pedro. Nós sabemos que quando Jesus estava sofrendo a sua condenação, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ele, que era o amigo de Jesus, fez isso. E aqui em João, no capítulo 21, vamos ver o que Jesus fez com relação a essa situação. Versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João. Eles eram irmãos e eram filhos de Zebedeu. E esses 2, Tiago e João, junto com Pedro, eram os 3 amigos mais chegados de Jesus. Versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. 4. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. 5. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. 6. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. 7. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro. Esse discípulo que Jesus amava era João. Quando você lê os evangelhos, a Bíblia fala que João tinha tanta intimidade com Jesus que quando ele estava dando a última ceia, ele reclinou a cabeça no ombro de Jesus. E esse João é o mesmo autor que escreveu esse evangelho. Então, o João aqui está escrevendo esse evangelho e ele se refere a ele mesmo. Ele diz aqui: aí o discípulo que Jesus amava, que era o próprio João, disse para Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Esse versículo 7 nos traz uma informação. Quando Jesus morreu, todos os discípulos voltaram para suas atividades. Eles ficaram sem direção. E Pedro estava ali novamente na antiga vida que ele levava, sem um rumo. Então, quando ele ouviu, quando João disse
é o Senhor Jesus, ele vestiu a capa e se atirou na água, porque ele sabia que o Senhor era digno de respeito. Então, quando ele ouviu, é o Senhor que está ali, ele logo se atirou. Versículo 8: Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. 9. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. 10. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Vejam que, versículo 11: Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. 12. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. 13. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. 14. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. Versículo 16. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. 17. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Aqui, nesse texto que nós lemos, nós vemos que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Tu me amas? E ele respondeu na primeira vez que sim, no versículo 15. Ele respondeu na segunda vez que sim, no versículo 16. Mas quando Jesus perguntou pela terceira vez, ele ficou triste, porque ele lembrou que antes de Jesus morrer, ele disse: Eu e ficarei com o Senhor até o fim. E Jesus disse para ele: Você ficará comigo até o fim? Jesus disse para ele: Não cantará o galo, sem que antes tu me negues 3 vezes. Jesus, tendo caminhado por 3 anos com os discípulos, tendo trazido Pedro para perto de si para ser um dos seus principais amigos, recebendo essa negação de Pedro por 3 vezes antes da sua morte, poderia ficar ressentido, poderia ficar magoado, poderia dizer: Eu trouxe ele para minha mesa, eu trouxe ele para ser meu amigo. E o que ele me fez? No momento em que eu fui capturado e fui condenado, ele me negou 3 vezes. Mas aqui nós vemos que Jesus, quando apareceu novamente para eles, que Jesus deu para Pedro uma chance de dizer 3 vezes que o amava. E o Senhor não tirou dele o chamado. Nessas 3 vezes Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Deus tinha uma confiança em Pedro.
de que ele fosse um mensageiro do Evangelho. E Jesus não tirou a comissão que estava sobre Pedro, mas ele perdoou Pedro. E nessa passagem que nós lemos, nós vemos que todos os discípulos estavam longe e sem qualquer direção e sem qualquer rumo. E Jesus vem até eles e oferece um milagre, porque eles tinham pescado a noite inteira e não tinham conseguido recolher um peixe nas redes. E Jesus diz para eles: lancem a rede no lado direito. Eles eram pescadores profissionais e eles não conseguiram pescar naquela noite. E eles jogaram a rede e conseguiram 153 grandes peixes que tiveram que chamar a força de todos os discípulos. Ali, pela leitura que nós fazemos do versículo 2, nós vemos que estavam Pedro, Tomé, os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e mais dois discípulos. Então nós tínhamos Pedro, depois Tomé e Natanael, 3 discípulos. Os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, 5. E mais 2. Estavam em 7 pessoas ali. Eram 7 pessoas. Os 7 puxaram a rede para trazer os 153 peixes. Trouxeram os 153 peixes e antes que eles trouxessem os peixes, Jesus já tinha preparado uma fogueira e já tinha preparado pão e peixe. Jesus tinha preparado ali sanduíche, pão e peixe, sanduíche, para que eles pudessem comer juntos. Jesus poderia dizer: ele não pode mais estar comigo porque é um traidor. Não só isso Jesus fez. Ele foi além. Começou a conversar com os discípulos. E quando começou a conversar com os discípulos, ele, aqui no versículo 13, veja o 13 aqui no topo da tela. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Jesus ainda os serve, faz a mesma coisa com os peixes, e deu também os peixes. E aí, no versículo 15, no 16 e no 17, ele pergunta para Pedro, por 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que a estes outros me amam? O detalhe, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E Pedro responde: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Jesus fez uma pergunta que deu a chance de Pedro responder: sim, eu amo mais do que eles. Porque foi isso que Pedro disse, que ele não abandonaria Jesus e que ele seguiria Jesus até a morte. Depois de Jesus ter dado essa chance para Pedro, nos versículos 15, 16 e 17, olha o que Jesus diz ainda para Pedro no 18 e no 19. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. 19. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Veja que Pedro, se você estudar a história dele, você verá que ele morreu também numa cruz. E quando ele foi ser amarrado na cruz, ele disse que ele não era digno de morrer da mesma forma que o Senhor. Então ele pediu que ele fosse colocado de cabeça para baixo na cruz. Mas, nesse versículo 18, quando Jesus disse: quando você era moço, você se arrumava e ia para onde você queria. Mas eu te afirmo que quando você for velho,
Você vai estender as mãos e alguém vai amarrá-las e vai levar você para onde você não vai querer ir. Jesus estava dizendo: a glória de morrer pelo meu nome vai ser dada a você ainda. E você ainda vai ser reconhecido como meu amigo, como aquele que entregou a vida por essa causa. Jesus perdoou o seu amigo. Jesus entendeu que Pedro, naquele momento em que o negou, não estava pronto, não tinha a força suficiente para manter a palavra naquele momento. Mas ele soube entender que quando as dádivas do Espírito Santo foram deixadas para Pedro, depois que Pedro recebeu o Espírito Santo e foi transformado, ele pôde honrar a Deus. Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus apresenta as últimas palavras para os discípulos. E quando ele fala as últimas palavras, ele fala para eles o seguinte, em Atos capítulo 1, versículo 5. De fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Eles perguntaram para Jesus se Jesus daria vitória sobre o Império Romano e eles teriam novamente direito a ser governantes do próprio território. 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Jesus responde: não se preocupem com isso agora. E aí vem o versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Nessa última aparição de Jesus, vamos dar atenção ao versículo 8. Jesus disse: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Jesus estava dizendo: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão conseguir mostrar a transformação que Deus faz na vida do homem e na vida da mulher. Vocês vão ser diferentes. Vocês vão conseguir honrar o meu nome. Vocês vão conseguir ser minhas testemunhas. Vocês vão conseguir fazer isso na cidade de vocês, Jerusalém, em toda a Judéia, ou seja, no estado em que vocês estão. Jerusalém ficava na Judéia, e também na Samaria. Samaria era o país vizinho, ou seja, no país vizinho, e até nos lugares mais distantes da terra, e até em outros lugares do mundo, quando vocês receberem o Espírito Santo. Então, muitas vezes, as pessoas fazem o que fazem e ferem com palavras, com atitudes, e até as atitudes piores que um ser humano pode praticar, porque elas não têm o Espírito Santo. E Jesus sabia disso. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo, vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vemos que eles foram cheios do Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, olha o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um barulho, que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 3. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas.
Então, esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 2 e 3, falam do momento em que os discípulos estavam reunidos em uma casa em Jerusalém e de repente um vento soprou naquela casa e todos receberam um fogo de Deus. E eles receberam o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, olha o que acontece no versículo 14 com Pedro. E então Pedro se levantou. Se você ler os versículos 4 até o 13, você vai ver que as pessoas começaram a tirar sarro deles, dizendo que eles estavam bêbados. Mas aí o versículo 14 vem e fala assim: Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. 15. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Versículo 16. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Versículo 17. Aí ele vai citar o texto de Joel. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. 18. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. 19. Vamos ler só até o 18. Vamos ver aqui o 17 e o 18. O profeta Joel disse que Deus derramaria do Espírito Santo sobre todas as pessoas, e todos anunciariam a mensagem dele, que os moços teriam visões e os velhos teriam sonhos. E o versículo 18: Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Pedro, que antes de ser cheio do Espírito Santo negou Jesus por 3 vezes, depois que foi cheio do Espírito Santo, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos um Pedro com ousadia, que se colocou na frente de uma multidão e falou em voz bem alta a respeito de Jesus. Ele conseguiu, depois que recebeu o Espírito Santo, fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E muitas vezes nós não queremos perdoar porque nós estamos exigindo que outras pessoas façam a coisa certa, quando na verdade elas precisam receber o Espírito Santo. Então, perdoe as pessoas entendendo que todos somos pecadores e nós mesmos muitas vezes ferimos outras pessoas com nossas palavras, com nossas atitudes, com nossas ações. Quando fazemos isso, o que gostaríamos de receber? Gostaríamos que as pessoas também nos perdoassem. Talvez você disse alguma coisa muito forte para alguém, que se você pudesse voltar atrás, você voltaria, mas agora você não pode mais. Certamente você gostaria que a pessoa perdoasse você. Quando nós perdoamos, nós tomamos a decisão certa. Quando nós perdoamos, voltando aqui para a tela da mensagem, nós nos livramos das bagagens que nos sobrecarregam. Uma pessoa que perdoa, ela consegue acordar e aproveitar o dia e desfrutar do dia. 2 pessoas foram abusadas. Uma das pessoas que eu conheço que foi abusada disse: Eu nunca vou perdoar. E durante muitos anos, até os dias atuais, até hoje, essa pessoa vive todos os dias com uma tristeza, com uma depressão. Essa pessoa acorda e ela já fica sentada no sofá, na mesa, às vezes deitada na cama e não sai do quarto. E todos os dias ela fala: Eu fui abusada. Outra pessoa que também conheço que foi abusada disse: Eu fui abusada há muitos anos atrás. Durante um tempo eu fiquei num quarto trancada em tristeza e depressão,
mas depois eu tomei uma decisão. Eu não posso jogar fora a minha vida. Então eu decidi perdoar. E essa segunda pessoa que perdoou está há muitos anos dando palestras e falando do que ela passou, mas contando muito mais tudo o que ela tem feito hoje, pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. E ela disse: cada lugar que eu passo, eu vejo uma criança brincando com um cachorro, eu vejo uma mãe que ganhou um bebê alegre em um parque, eu vejo famílias alegres dentro da igreja, eu vejo cada momento novas experiências que me trazem felicidade e eu consigo olhar para o céu azul e dizer: glória a Deus por esse dia. Você escolhe se você quer guardar e carregar as mágoas e viver pelo resto da vida com o peso das bagagens, ou se você acorda e experimenta novos milagres de Deus que Ele tem para a nossa vida todos os dias. É um milagre quando respiramos. Deus é o dono do fôlego da vida. É um milagre quando podemos enxergar e perceber as coisas boas que Deus dá para nós. A escolha do perdão é sua. A escolha do perdão, ela é nossa. Carregar ou não as bagagens é uma decisão de cada um. Portanto, o convite de hoje é: livre-se das bagagens. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Tem pessoas que não perdoam por muito menos do que uma situação de abuso. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Colossenses 3,13. E a frase de hoje é: perdoar é dar a oportunidade de recomeçar. Dê-se essa oportunidade de um recomeço, de recomeçar. Deus abençoe a sua vida, honra e glória sempre a Jesus.